Se você trouxe a Bíblia, abra aí, por favor, lá no livro de João, capítulo 12. Eu vou mostrar para você aqui hoje, pequeno estudo bíblico para você entender o que a gente está falando. Aconteceu uma situação, João, capítulo 12, abra aí, no versículo 36. João 12, 36. Aconteceu uma situação com Jesus e os fariseus, e ele ensinou a gente o nosso proceder para ser salvo. Preste atenção, por favor. Muito obrigado. João 12, no versículo 36. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos de quem? Quando ele falou, enquanto tendes luz, ou seja, enquanto você está na fé, enquanto você está comigo, enquanto você está me servindo, enquanto você está andando na minha palavra, você tem que crer nisso. Isso vai iluminar você. Isso vai abrir o caminho para você. Isso vai fazer você chegar onde você quer. Então você tem que crer nela e permanecer nela. Aí ele continua, vamos continuar, ele diz: estas coisas disse Jesus, e retirando-se, ocultou-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não o quê? Ou seja, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, tudo que ele deu, eles não criam. Então a gente vê isso hoje nos dias atuais. A pessoa, ela vê o enfermo ser curado, ela vê o endemoniado ser liberto, ela vê o rejeitado ser acolhido por Deus, o que não era nada receber o Espírito Santo e ser um filho de Deus, e ela não crê. Ela fica, mas a minha vida está assim, mas o meu problema. Ou seja, o problema hoje é que você valoriza mais o que você vê do que o que você crê. Então o diabo te mostra a situação, o diabo te mostra o problema, ele valoriza, ele engrandece a sua dor, o seu problema, e faz você desprezar o que é sagrado, o que é santo, o que é divino. Então você fica falando, meu problema, minha vida, minha situação, mas você esquece de valorizar o que está escrito. Se a gente for olhar para Abraão, a gente está falando de Abraão. Ele tinha todos os motivos para rejeitar Deus. Porque ele era casado com uma mulher estéril, ele não tinha o filho que ele queria, Deus mandou ele sair de perto da família e ir para um lugar que ele nem sabia. Ele foi para o Egito, ele foi para o deserto. Quando Deus quis abençoar, ele falou assim, olha, fala para o seu sobrinho que se ele for para a direita, você vai para a esquerda. E ele foi para o lugar mais difícil. Ele podia falar assim, meu Deus do céu, Deus só me manda coisa difícil, só me manda problema, só me manda dor. Eu só estou sofrendo, cadê minha bênção? Ele podia ter falado, não, eu não vou mais seguir nada. Mas o que ele fez? Ele creu no que ele não via. Mas bispo, eu estou vendo meu problema, eu estou vendo a minha situação. Sim, o diabo está mostrando para você, porque ele sabe que você não vive a fé sobrenatural. Porque a fé sobrenatural é você crer no que você não vê. E a fé natural é você crer naquilo que você está vendo. A sobrenatural traz a existência que não existe. A natural faz você viver igual a todo mundo e até perder aquilo que você tem. Então, vamos continuar para você entender. Aí ele diz, aqui no versículo 38, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Olha só. E a quem foi revelado o braço de quem? Então, ele fez a pergunta, quem creu na nossa pregação? Quem são as pessoas que crêem na pregação? São aquelas que praticam o que foi pregado. Quando Deus fala, arrependa-te, e você se arrepende, então você creu. Se você não se arrepende, você não creu. Quando Deus fala para você, se entrega, e você se entrega, você creu. Se você não se entrega, você não creu. Quando Deus fala, seja fiel, e você se torna fiel, você creu. Se Deus fala, seja fiel, e você não creu. É isso. Não tem como você falar que você crê na palavra de Deus e faça algo contrário do que Ele falou. É até incoerente você falar uma coisa dessa. Eu creio no que está dizendo, mas eu não faço o que estão mandando. Então isso não é crença. Vamos continuar para você entender. Aí ele diz no 39, por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez, o que o profeta disse? Cegou-lhes o quê? Os olhos, e endureceu-lhes o coração,
a fim de que não vejam com os olhos e não compreendam no coração, e se converta, e eu o quê? A cura verdadeira não é a da carne, é a da alma. E a pessoa que recebe essa cura são os convertidos. São aqueles que se convertem, que deixam o estado da vida pecaminosa para a vida santa, a vida separada, a vida de obediência à palavra de Deus. São aqueles que deixam a vida errada para a vida correta. Então, quando a pessoa faz isso, ela cura a alma dela. Mas muitos só querem receber, não querem dar. Você vê que aquele leproso que foi curado e voltou, ele quis ser curado não só da carne, mas da alma. Que é o que está faltando para muitas pessoas na igreja. Você quer ser curado do trauma, quer ser curado da miséria, quer ser curado do problema sentimental, quer ser curado do problema familiar, quer ser curado das drogas, do álcool, da miséria. Mas a alma, você não está se preocupando. É como se o material pudesse substituir o espiritual. Não pode, nunca vai substituir, jamais. E para terminar, no 41 diz: Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos de onde? Isso aqui acontece nos dias de hoje. Muitos na igreja não confessam a sua fé, não assumem a sua fé diante da família, de amigos, no trabalho. Porque fala, se eu falar que eu sou da Universal, vão me rejeitar, vão fazer chacota comigo, vão me perseguir. Os fariseus faziam isso. Muitas pessoas criam em Jesus, mas não podiam confessar. Porque senão era expulso da sinagoga, perdiam a herança dos pais, etc. O que acontecia? Até hoje acontece com os judeus, se alguém aceita Jesus como seu Senhor. Então, eles preferiam agradar os homens do que agradar quem? Eram cegos. Quantos deixam de receber o que Deus prometeu para fazer a vontade dos outros? Talvez você está enquadrado nesse grupo, que é aquele que está na igreja, está na presença de Deus, e não consegue se entregar, não consegue se dar ao Todo-Poderoso. Está faltando a sinceridade, está faltando dizer, meu Deus, olha, eu vou perder muitos amigos, eu vou ser rejeitado pela minha família, mas com eles a minha vida não mudou. Agradando eles, a minha vida não foi para frente. Então, eu estou disposto a sentir essa dor da rejeição para ter o que o Senhor prometeu na minha vida. Pronto, é isso. Isso é sinceridade. Isso é honestidade. É nisso que Deus trabalha. Vamos lá, agora, em João 14. Uma folha para frente da Bíblia você vai encontrar. João 14, versículo 15. Se me amais, guardai o quê? Os meus mandamentos. Na Bíblia tem coisas que Deus sugere, na Bíblia tem coisas que Deus ele dá como exemplo, e tem coisa que ele manda. Faça isso e eu faço. Então tudo que ele manda é um mandamento. Ele não deu assim opção. Ele manda a gente entregar a vida para ser salvo. A gente tem opção pelo livre-arbítrio, mas isso é um mandamento. Se você entregar, você vai ser salvo. Então se você faz, aconteceu. Se não faz, não acontece nada. Vamos continuar. Aí ele diz no 16: se me amares, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, ou seja, outra pessoa, como Jesus, para te ajudar, para que fique convosco, para quando? Para sempre. O Espírito de quê? De verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós o quê? Não tenha medo. Não deixe o seu coração tomar as rédeas da sua vida. Ele falou, dou a minha paz, não como o mundo. O mundo tenta ludibriar as pessoas. O mundo tenta enganar você. Você tem uma vitória lá fora,
econômica, uma vitória familiar, uma vitória de algo que você quer, aí você sente uma paz. Estou feliz, estou feliz. Aí daqui a pouco vem a rebordosa. Porque a paz do mundo, ela não perdura para sempre. A de Deus é eterna. Deus não prometeu que nós não teríamos lutas. Ele falou, no mundo tereis aflições. Estava mostrando claramente que a gente ia enfrentar rebordosa aqui embaixo. Mas dentro da gente, a gente tem que ter paz. Por isso que você tem que se manter na fé. Você não pode rejeitar o que Deus está falando para você. Você tem que se entregar, colocar sua vida no altar. Não importa o que tem que ser feito, se entrega, se entrega. O diabo quer que você esqueça da palavra, da promessa. O diabo quer que você faça a sua vontade. Abraão, ele podia ter aberto mão de tudo e apegado ao seu filho quando Deus deu para ele. Mas quando Deus falou, eu quero o seu filho, o filho que você ama, ele falou, está aqui. O sacrifício é o caminho mais curto entre você e o cumprimento da palavra de Deus na sua vida.